Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Welcome. Namastê. Mais uma live aí, consultoria, onde o objetivo aqui é trazer o que há de novo, o que há de concreto, o que há de prático, o que há de gerar resultados e receitas para todos os nossos companheiros que nos seguem, que nos ouvem. A nossa linha é a linha essencialista, é só o que é importante e necessário o tempo todo. Hoje nós vamos falar sobre os 9 passos para construir um negócio de sucesso. Mas antes, eu sempre gosto de começar, falando algumas coisas. Por favor, conheça a ti mesmo. O empreendedor que não conhece a ti mesmo fica perdido no meio do caminho. E eu gosto muito desse, Zeitgeist. O que é isso aqui? Vocês lembram disso, pessoal? Atualize-se. Aperte o F5, esse realmente é o que nós... Será que nós estamos realmente atualizados com tudo que está acontecendo no nosso mercado, que está acontecendo no nosso setor de atividade? Quais são as novidades que estão vindo por aí? O que eu preciso fazer para realmente me manter atualizado e continuar surfando a onda? Então, o objetivo sempre é pay attention, preste atenção, olhe para fora, observe seus concorrentes, observe seu mercado, a dinâmica do mercado para você realmente poder fazer. Eu queria começar indicando hoje um vídeo que está no Netflix, que eu acho muito legal que vocês devem assistir, que é o Dilema das Redes. É um momento, durante 1h15, 1h20, você tem relatos aí de ex-presidentes do Twitter, ex-vice-presidentes do Google, Facebook, onde eles trazem um pouco a visão de dentro dessas grandes plataformas e como estas plataformas estão sendo usadas para angariar informações sobre nós. Dizem que o Google é o Deus do homem moderno, porque ele sabe mais coisas do que você mesmo sabe de você. Até porque o que as pessoas pesquisam de você, você não sabe, mas eles sabem. Então é muito legal, porque isso daí te dá um pouco de clareamento, de entendimento de algumas coisas que acontecem nas redes sociais que podem nos ajudar, mas que podem realmente vir a prejudicar os nossos negócios. Então nós temos que ficar muito atento. Então o dilema das redes vale a pena. E hoje, pessoal, eu gostaria de indicar esse livro, Comece pelo Porquê. Na realidade eu tenho uma versão em inglês, mas hoje você já tem essa versão em português. Esse livro é do Simon Sinek. É um professor e, com certeza, um dos maiores palestrantes sobre liderança no mundo contemporâneo. Pra você ter ideia, os vídeos do TED dele hoje estão entre os 3 vídeos mais vistos dentro do YouTube e realmente vale a pena. E ele escreveu realmente um livro sensacional. Comece pelo porquê. Como os grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Ele fala nesse livro, pessoal, ele fala do círculo dourado. O que é o círculo dourado? Ele está dizendo que o círculo dourado ele é captado por poucas empresas que possuem sucesso. E o que significa isso? Ele diz que o que é importante não é o que você faz, nem como você faz, mas por que você faz. Qual é o seu propósito? Por que realmente você está no seu setor de atividade? Por que você produz arroz, por que você produz pão, por que você tem uma hamburgueria, por que você tem uma oficina mecânica, qual é o seu porquê? Então é muito legal porque ele compara ao cérebro, o neocórtex, ao sistema límbico, então vale a pena, eu acho que vai te ajudar muito a responder algumas perguntas de quão diferente você é do seu concorrente. Você tem um porquê? Você está copiando a sua concorrência. Então, vou entrando agora um pouco no nosso tema de hoje, que foi oriundo de uma mensagem que veio do William. Meu nome é William, tenho 45 anos e moro em São Paulo e trabalho em um banco como gerente comercial. Bancário, William. Recentemente, vi um dos seus vídeos onde você falava da oportunidade em montar uma pastelaria no bairro em que mora, pois, embora haja muitas lanchonetes, hamburguerias, pizzarias e bares, você identificou que não existe pastelaria. Quem gosta de comer no pastel tem que ir às feiras semanais no bairro. É verdade, a gente só consegue comer pastel atualmente lá em Moema exatamente nesse momento. Quando ouvi você falar sobre isso, comecei a investigar e identifiquei essa oportunidade no meu bairro, que assim como o seu, possui um bom poder aquisitivo e muitas opções de restaurantes, lanchonetes, mas não possui a opção de uma pastelaria. Tenho pensado muito em empreender,
e usar uma parte da reserva que fiz, mas como não tenho experiência, eu gostaria da sua orientação de como montar um negócio que não caia nas mesmas armadilhas de sempre que os novos empreendedores costumam cair. Resumindo, o que devo fazer para pôr em prática um velho sonho que tenho de empreender? Fantástico, William, parabéns, parabéns pela sua atitude de realmente estar observando o mercado, estar buscando identificar a oportunidade. Para quem nos acompanha, eu acho que se você é um novato, com certeza você tem que ir lá no YouTube e ver alguns vídeos que nós temos lá sobre os cuidados do empreendedor. Não adianta você querer ter uma boa ideia. A gente fala muito das 10 mil horas, você precisa conhecer o setor que você atua. Se você não conhece, você vai precisar de alguém que conheça. Mas se você não conhece e se você não tem ninguém, o que você tem que fazer é mais ou menos como aqueles meninos do Bate de Latte fizeram. Você vai ter que investir tempo planejando como fazer para montar uma pastelaria no seu bairro. Isso daí vai necessitar de um planejamento detalhado, usando os pontos que nós vamos descrever aqui. Mas é muito importante que você esteja atento, não só no planejar corretamente, mas acima de tudo, William, você esteja também se preparando como você vai gerir este negócio. Não basta você ter um bom planejamento se você não conseguir depois a execução. Inovação, planejamento e execução. Então, eu acho que na realidade é importante que todo modelo de negócio, nós já falamos isso, ele descobre a lógica de criação, entrega e captura de valor. Ou seja, você vai entregar um valor na sua pastelaria. E esse modelo que nós vamos falar aqui, basicamente, ele foi construído em cima de 9 etapas. É como se você tivesse um quebra-cabeça a ser montado com 9 peças, onde você vai ter que responder cada uma dessas etapas. A primeira etapa serve para qualquer tipo de empresa. São esses passos que nós vamos descrever aqui, isso é importante, William, que vai servir para te materializar a estratégia que você vai definir. Então, a primeira dela tem a ver com segmentos de clientes. No seu bairro, é um bairro de jovens, de crianças, de pessoas mais idosas. O segmento, ele define os grupos diferentes que você vai atender. Você está criando valor para que grupo? Quem são os consumidores da sua pastelaria? Você vai estar mais vinculado ao mercado normal ou você vai identificar uma oportunidade, de repente, um mercado vegano, um mercado mais natureba, mais vegetariano? É muito importante você definir para quem você vai vender. E para isso é muito importante que você conheça a renda per capita. Por exemplo, nos Jardins, hoje nós temos uma renda per capita mais alta de São Paulo, 16 mil reais mensais, na Vila Nova Conceição 15 mil, em Moema 12 mil, no Campo Belo 10 mil. Qual é a sua renda per capita? É muito importante. Feito isso, você consegue identificar qual é o tipo de clientela você vai ter. Isso é muito importante, segmentação de clientes. Eu começaria pesquisando as feiras semanais no seu bairro, para que você possa estar ali observando quem são os grandes frequentadores daquelas bancas de pastéis, para que você possa depois ver qual é a similaridade que você terá com os clientes que vão visitar a sua pastelaria, tá certo? Então, acho que é importante você já pensar que segmento vai ser um segmento mais focado em pessoas adultas e pessoas mais velhas, pessoas e crianças. Eu acho que é importante esses detalhes. A segunda é qual é a nossa proposta de valor? Qual é o valor que nós entregamos ao cliente? Na realidade, o seu valor será uma opção do cliente ao invés de pedir uma pizza, de pedir um hambúrguer, de pedir uma piadina, ele pode estar o quê? Naquela sexta-feira à noite ou no sábado, né, cansado e enjoado das mesmas opções dos finais de semana, ter agora a opção de pedir um pastel, né, feito pela sua pastelaria. Qual é o problema que nós estamos ajudando a resolver?
né? Nós estamos ajudando a resolver algum problema ao ter uma pastelaria? Eu acredito que sim. Antes eles tinham que esperar a feira semanal, aqueles que poderiam ir na feira, né, para comer um pastel, e tinha que ser no horário determinado. Agora, você simplesmente disponibilizou uma pastelaria que ele pode pedir pastel a qualquer dia, a qualquer hora e de qualquer lugar. Isso é muito legal. Que necessidade você está satisfazendo? Ou seja, que necessidade a nossa a pastelaria vai estar resolvendo? Estamos satisfazendo uma vontade, não uma necessidade. Porque a necessidade é aquilo que você precisa para sobreviver. A vontade é aquele sentimento que, puxa, hoje eu gostaria de comer um pastel com caldo de cana que faz tempo que eu não como. Então, quando você olha a proposta de valor, é muito importante você identificar que valor eu estou entregando, que problema eu estou resolvendo, que necessidade eu estou atendendo. E aí eu vou ter, o pastel oferece o quê? Um pastel artesanal. A proposta de valor ainda está no modelo que você vai. Eu quero ter um pastel artesanal que seja o melhor pastel do mundo. É isto que eu desejo. E como é que vai ser esse pastel? Aí você começa a definir. Ele vai ser um pastel onde você vai dar as opções do seu cliente montar, ele vai simplesmente no aplicativo dizer que tipo de massa ele quer, a massa comum, integral, ele pode de repente querer uma massa de tapioca, crepioca, massa de couve-flor, ele vai poder escolher um pastel frito ou um pastel assado, né? Ele vai ter opções de pastéis doces, ele vai ter opções de tomar caldos de canas, sucos naturais, açaí. É muito importante que a nossa proposta de valor identifique que, junto com o melhor pastel artesanal do mundo, eu possa realmente estar agregando algumas coisas que possam fazer com que a experiência seja única. Então, a proposta de valor, sim, resolve o problema, atende vontade e necessidade, dentro do quê? De um diferencial que você constrói na sua proposta. Ok. Essas fotos são muito bonitas, né? Realmente esses pastéis dão vontade e água na boca. Ok, segmentei o meu cliente, defini a minha proposta de valor, meu pastel artesanal, fritos e assados, montagem feita pelo cliente, onde ele vai poder ter várias opções, vai ter um grupo de opções fechado, ele vai poder fazer opções extras, ou seja, está definida a proposta de valor. Quais são os canais? Como é que nós vamos vender? Nós vamos ter um endereço fixo e vamos estar ativos na internet, ou nós vamos focar de repente, nesse primeiro momento, mais no nosso bairro, onde através de panfletos nos prédios eu possa estar despertando 72 mil pessoas, supondo que seja Moema. Moema hoje tem 72 mil pessoas que moram em Moema com uma renda média mensal de 12 mil reais. E não tem uma pastelaria. Então, você não falou que bairro que é o seu, não sei se é Pompeia, se é Perdizes, se é Tatuapé, que são bairros realmente que também tem aí uma grande variedade aí da indústria de alimentos, mas com certeza você tem que definir, você vai atuar primeiramente, fortemente, no seu bairro com o objetivo de entregar o seu pastel quentinho, seja ele frito ou assado, doce ou salgado, ou você vai querer expandir as vendas através de uma estratégia usando omnichannel, usando todos os canais, você vai usar o iFood, você vai usar o seu site, como é que vai ser? Então, o importante é você começar identificando algumas possibilidades. Às vezes, quando a gente abre demais, você perde. Então, de repente, o seu endereço, o seu ponto, aquela decoração passa a ser um canal físico. Você começa no canal físico, cuidando da sua redondeza e da sua vizinhança. De repente, você pode também expandir o seu canal físico através de um trailer para experimentar, de repente, fazer pastéis em alguns bairros. Isso é muito legal. Se você está, de repente, em Perdizes, você vai até Pompeia, você vai até a Lapa com o seu trailer. Resumindo, qual é o canal? É físico? É trailer, é vendas na web, é o porta a porta, panfletagem nos prédios, isso é muito importante. Feito isso, nós vamos para o
relacionamento com os clientes. Nesse mercado físico de bens alimentícios tangíveis, na realidade o que você vai fazer e construir é uma camada de clientes que deverão estar frequentemente visitando. Para isso é bem legal que de repente você estabeleça um cartão fidelidade, talvez um cartão de milhagem, ou de repente você possa estar dando aí um bônus, um cashback. Ou seja, é importantíssimo na indústria, porque olha o que vai acontecer. Hoje você identificou que no seu bairro você não tem, por enquanto, nenhuma pastelaria. Mas eu não tenho dúvida que a hora que as pessoas passarem pela sua pastelaria bem montada, com um design, né, bonito, né, muito bem iluminada, as fotos maravilhosas, eu não tenho dúvida que é questão de tempo para alguém ir atrás e copiar a sua ideia. Então é muito importante que você já comece a construir programas de relacionamentos, onde o cliente sabe que ao frequentar a sua pastelaria, ele vai estar realmente tendo algumas vantagens de bonificação, de refeições grátis e tudo bem. Isso é muito legal, isso é muito importante. Ok, segmentei, proposta de valor, defini meus canais, estabeleci um modelo de relacionamento com o cliente, inclusive pedindo para que ele faça a avaliação sempre, que ele utilizar os nossos alimentos, os nossos pastéis. Agora nós vamos chegar nas fontes de receita. Quais valores os nossos clientes estão realmente dispostos a pagar? Pelo que eles pagam atualmente? Como pagam? Como eles prefeririam pagar? O quanto cada fonte contribui? Olha só, o maior concorrente de uma pastelaria como a sua é o pastel da feira. É o pastel do feirante, que está lá semanalmente vendendo um grupo de pastéis, né, de sabores e tal, e você simplesmente entra no seu bairro, montando a sua pastelaria e com preço diferenciado. Como é que você vai fazer para concorrer com um pastel da feira que custa R$ 7 ou R$ 8? Você vai precisar agregar valor ao seu pastel de tal forma que o seu cliente entenda que ele está fazendo uma opção de um pastel artesanal, de um pastel gourmet. E, para tanto, ele não deve custar o mesmo valor que custa um pastel de feira. Essas fontes de receitas têm a ver muito da precificação correta. Você sabe que 70% das empresas têm problema porque elas não precificam corretamente os seus produtos. Ainda mais quando você lança um produto que é uma novidade, um pastel artesanal. Qual é o preço de um pastel artesanal? Ele tem que estar mais próximo de um cheeseburger, de um hambúrguer ou de uma pizza. Vamos pegar o pastel do Maluf, lá em Campos do Jordão. O pastel do Maluf tem 32 centímetros, tem 300 gramas de recheio. Ele custa de R$ 24 a R$ 39. Ele definiu, vai definir. Olha, ele tem 32 centímetros. Na realidade, se você dividir ao meio, teoricamente são 16 centímetros, que um pastel geralmente dá para 2 pessoas. Então, o que é 32.300, de repente, se você fizer as contas aí, nós estamos falando de um pastel na faixa de 18 a 20 reais, em Campos do Jordão. Você pega, por exemplo, um pastel do Trevo, ali em Bertioga, a mesma coisa, os pastéis custando na faixa de 14. Então, fontes de receita pressupõem você definir quanto virá dos pastéis, sejam salgados, doces, e dos agregados que irão ser servidos e consumidos junto com o pastel, que vai ser o carro-chefe. E a precificação é que vai definir corretamente a sua fonte de receita. Como é que você faz? Então, outra coisa, você vai ter um pastel com preço fixo e ele vai poder variar? Eu acho que é o aconselhável, tá certo? Se eu escolher alguns ingredientes um pouco mais sofisticados, de repente, né, se eu colocar lá um camarão, se eu colocar alguma coisa assim, é natural e que ele seja um pouco mais caro. Então, fontes de receita, é importantíssimo que você separe cada uma dos produtos que você vai vender e identifique qual é a precificação mais adequada. Sexto passo, segmentei o cliente, defini a minha proposta de valor, defini os meus canais,
estabelecer um programa de relacionamento com os clientes, definir claramente as minhas fontes de receita, os preços que eu vou fazer, quais são os recursos principais que eu deverei ter na minha pastelaria. Não tenho dúvida que tudo começa com os recursos humanos, né? Que recursos principais, né? Nossos canais serão... Não, no seu momento da pastelaria, os principais recursos serão as pessoas. Não tenho dúvida que se você não tiver os pasteleiros ou as pessoas, né, responsáveis para fazer esse tipo de pastel que você quer fazer diferenciado, isso é como um chefe de cozinha. Então é muito importante que essas pessoas sejam muito treinadas no trato da matéria-prima, na confecção dos produtos, no atendimento e no relacionamento. Então você vai ter que ter uma atenção muito grande com os seus recursos humanos que, no nosso entender, serão, claro, a qualidade dos produtos que você vai ter, a matéria-prima, né, os equipamentos que você vai precisar, tudo isso é importante. Por exemplo, a matéria-prima. Se você tem um cardápio onde você coloca ali 60 tipos de pastéis, 40 tipos de pastéis, você tem que estar preparado para atender. É muito difícil quando um cliente liga, pede o pastel de carne com queijo brie, gorgonzola, e de repente você vai dizer para ele que não tem o gorgonzola, não tem o queijo brie. Então, recursos principais, defina claramente. São as pessoas, né? É a minha matéria-prima, como é que eu vou cuidar de cada um desses recursos? Muito bem, segmentei, proposta, canal, relacionamento, fontes de receita, atividades-chave. Eu não tenho dúvida, né, que atividade-chave a nossa proposta de valor requer. A confecção perfeita do melhor pastel artesanal do mundo, porque a sua proposta de valor é muito clara. Então, para isso, a atividade-chave está exatamente na confecção e na qualidade do seu pastel artesanal. Seja frito, seja assado, seja de massa normal, seja de massa integral, seja de tapioca. Então, como é que eu faço para preservar essa atividade-chave? Primeira coisa é, você tem que ter pessoas capacitadas, não uma pessoa, você tem que ter mais de uma pessoa capacitada para poder suprir a eventual falta de algum elemento. Então, eu acho que mapear estas atividades chaves é com certeza um seguro que você vai fazer de continuidade, porque as pessoas vão ver que mesmo quando falta uma pessoa, a outra que a substitui realmente com a mesma desenvoltura, com a mesma qualidade. Então, defina quais são as atividades chaves e realmente crie um plano de contingência para que essas atividades chaves sejam sempre cumpridas com precisão e com muita qualidade. O oitavo passo para construir o seu negócio, depois da atividade-chave, são parcerias. Quem serão os seus principais parceiros? Seus fornecedores? Sim, é importante que você estabeleça uma cadeia de fornecedor para garantir que o seu pastel de shiitake, de shimeji, de carne louca, de ribs e tal, ele estará sempre disponível para o cliente. É importante que você não tenha dependência de um ou outro fornecedor. Então, estabelecer parcerias são extremamente importantes para que você mantenha a continuidade e, mais do que isso, a qualidade do que você prometeu no seu pastel artesanal. Isso é muito, muito importante. E aí, pessoal, a gente vai falar da estrutura de custos. Isso é uma coisa muito... Quais são os custos mais importantes no nosso modelo de negócio? Que recursos principais são os mais caros? Quais são as atividades chaves mais caras? Geralmente, os custos mais expressivos que nós temos diz respeito ao aluguel do imóvel, se ele não for próprio, e pelo que eu estou entendendo, você não tem um imóvel próprio, e a mão de obra, o custo com as pessoas que vão trabalhar. Esses são os dois custos-chave.
você vai definir claramente quais serão os seus custos fixos, né, e quais serão os seus custos variáveis. Um dos grandes problemas das empresas é exatamente a não identificação de custos invisíveis que muitas vezes eles não conseguem acompanhar, como custos de energia, custo de transporte, desperdício, perda. Porque é natural, todo setor alimentício tem perda, você vai ter perda. Então, é muito importante que você pese, que você meça, que você realmente construa, para que junto, né, esse item 9, junto com o item 5, que são as fontes de receitas, você possa estar preparando um orçamento, William, de 12 meses, onde você vai colocar ali todas as suas fontes de receita, que nós vimos lá no quinto passo, né, dos 9 passos, o quinto passo é a fonte de receita, né, com os custos que a gente fala da importância deles agora no passo 9. E com isso você vai construir uma projeção de 12 meses de faturamento e 12 meses de custo. Você vai preparar um orçamento. Receitas esperadas e previstas e com seus custos. Todo business plan que compõe uma previsão orçamentária, geralmente ele comete um erro muito grande. Geralmente ele é otimista tanto na receita como na despesa. O que eu quero dizer com isso? Você coloca receitas acima do que realmente acontecerão e custos abaixo do que realmente eles serão. Então você tem aí uma equação que não fecha. Afinal, você esperava vender de repente 100 pastéis por dia a R$20 cada um, nós estamos falando de R$2.000, e de repente você vai vender 50, 60. Por outro lado, você imaginava que seu custo fixo ia responder, por exemplo, de repente a 50% da sua receita, e nesse primeiro momento ele vai responder a 80%, 90%. Então é muito importante que você construa cenários realistas, otimistas e pessimistas, para que você realmente possa, de uma forma bem objetiva, se preparar para os 3 cenários. Eu não tenho dúvida que um pastel artesanal num bairro que você não tem, se você fizer a coisa como tem que fazer, as coisas podem e vão dar muito certo, mas podem não dar. Então você pode, de repente, ter que ficar durante 6, 7, 8 meses tendo que colocar dinheiro, 12 meses tendo que colocar dinheiro, de repente você fecha o mês e você não conseguiu ainda. Por quê? Porque você ainda não construiu aquela carteira de clientes, você ainda não está devidamente conhecido. O que é importante nisso? É que você possa agora identificar nesses 9 passos aonde estão realmente os pontos chaves. No fundo, pessoal, esses 9 passos aí, eles formam a base daquela ferramenta que a gente chama que é o modelo Canvas. Toda vez que você vai identificar uma nova oportunidade, um novo produto, um novo serviço, uma nova empresa, é muito, muito importante que você faça esse exercício. Inclusive, a gente aconselha que você pegue, escreva numa lousa ou numa cartolina e você divida exatamente como como você está vendo aí, onde você coloca ali os segmentos de cliente, você coloca ali os relacionamentos, os canais, qual é a sua oferta de valor, as atividades-chave, e que junto com outras pessoas que vão partilhar esse projeto com você, você possa estar escrevendo post-its, colando, para ser assertivo. Vejam que esses 9 passos basicamente abraçam todo o modelo de negócio que você está pretendendo realmente ter para que eles possam cumprir a estratégia que você vai definir. Então, segmentar o seu cliente, definir seus canais, que modelo de relacionamento que eu vou ter com o meu cliente, quais serão as minhas receitas, qual é realmente a minha oferta de valor. O meu pastel é artesanal mesmo? Ele tem um sabor diferenciado, ele tem tamanhos diferenciados, né? Agora, quais são as atividades-chave? Que parcerias eu tenho que ter? E minha estrutura de custo? No fundo, quando você olha o modelo Canvas, você vê que do lado esquerdo ele fala muito de atividades-chave, ele fala de custos, ele fala de parceria. O que ele está olhando? Ele está olhando a eficiência da sua empresa, quão eficiente você vai ser. E eficiência está ligada a custos. Quando você olha o lado direito do Canvas, quando você fala de segmentos de cliente, quando você fala de relacionamento, fontes de receita,
você está falando do valor que você vai agregar. Então, pessoal, é muito importante que esses 9 passos sejam usados de forma muito transparente e efetiva. E que você faça. Então, William, o que é importante? Planejamento. Se você tiver que levar, como os meninos do Bate e Latte levaram 2 anos para montar a primeira loja lá na Oscar Freire, e hoje são mais de 130 e tiveram sucesso, eles também não eram sorveteiros, mas eles foram atrás, identificaram, aprenderam. Você também pode aprender. É importante que você já comece pesquisando o mercado, frequentando pastelarias, frequentando a pastelaria da feira semanal, porque ali você vai ver exatamente o que você vai ser diferente e como você vai trabalhar o seu diferencial competitivo. Então, o seu planejamento, para quem não tem experiência, ele tem que ser um pouco mais longo. Então, você vai ter que levar um pouco mais de tempo planejando, você vai ter que treinar gestão de negócios, aí nós temos cursos, tem vários cursos, né? Acho que é importante você estar atento aí com os cursos que virão, para que você possa estar preparado realmente para abraçar. Porque eu não tenho dúvida que você está identificando uma oportunidade extremamente importante de você ter aí a sua independência e construir um modelo de negócio que vai ser replicado. Em vez de você ter uma pastelaria no seu bairro, você pode ter 10 pastelarias espalhadas pelo Brasil, 20, 30, por que não? Né? O Coco Bambu começou como pastelaria, mas o mais importante é que esses 9 passos para construir um negócio de sucesso sejam realmente respeitados, sejam extremamente acompanhados e que você tenha a disciplina de passar e repassar cada um deles, porque a hora que você realmente for para o jogo, você vai estar extremamente e muito bem preparado. Então, só para a gente fechar, eu acho muito bacana que você empreenda, que você queira empreender, mas acima de tudo, que você esteja consciente, né? A gente tem lá o incompetente inconsciente, o incompetente consciente, competente. Então, é muito importante que a todos nós que sonhamos em empreender e possamos empreender, tenhamos essa consciência da necessidade de buscar ajuda e buscar as melhores ferramentas que vão te apoiar nessa longa caminhada. Mas eu tenho certeza, disciplina, determinação, foco e vontade vai te levar ao sucesso. Tá bom? Valeu, William. Nos vemos aí na próxima terça e quinta-feira estaremos juntos novamente. Obrigado, pessoal. Um abraço e até breve. Até mais.